Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Souvi, povo de Deus. E estamos aqui, no Era Pra Ser Uma Oração, era pra ser uma oração, era pra ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era pra ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E, povo de Deus, nós estamos aqui hoje com uma live, gente. A gente tá com uma live aqui de 1 hora. Eu ensino vocês a colocar aí o diabo debaixo dos seus pés. E, povo de Deus, vamos fazer uma oração, vamos repreender esse mal e não vamos aceitar de maneira nenhuma, né, povo de Deus? Se for para entrar no nosso grupo, é para ajudar, sabe? Entende, povo de Deus? E a Solvi tá aqui, a Solvi gosta de estar fazendo os anúncios e fazendo os anúncios certo. E como eu digo para vocês, vamos entrar no grupo para ajudar, para fazer crescer, não para crescer aí, igual rabo de cavalo para baixo, não, é para cima que tem que crescer. A palavra de Deus diz que Ele nos criou para dominarmos. Então vamos dominar aí, essa nação. Não vamos aceitar que de maneira nenhuma o diabo venha aí, nos entenebrecendo a nossa mente, vem aí, endurecendo o coração dos nossos jovens, vem aí cegando o nosso jovem e manobrando nossos jovens para lá e para cá. Não aceite de maneira nenhuma. Vamos dar aquela injeção letal no diabo para que ele fique no lugar dele, debaixo dos nossos pés, e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí entenebrecendo a nossa nação, que ele venha aí, nessa corrupção, nessa roubalheira aí, na nossa nação. A palavra de Deus diz assim, olha, feliz é o povo cujo é o Senhor, feliz é o povo cujo é o Senhor, é o Deus. Então, nós temos que ir lá, ali, cuja Deus é o Senhor, povo de Deus. E nós temos que estar ali, não aceitando as artimanhas do diabo, não aceitando aí que o diabo venha para cima de nós para poder ficar aí nos humilhando, porque ele já foi humilhado. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Opa, gente. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, no capítulo 15. Colossenses 2, o capítulo é o 15. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, povo de Deus. É em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos lá. Colossenses 2, capítulo 15. Tá aqui, Tá aqui, o diabo, ele já foi humilhado. Não deixe que o Satanás venha aí, ele e seus demônios ficar te humilhando, não. É você que humilha ele. Se ele vir aí, te enquadrando, você que enquadra ele. Se ele vir aí, rindo na sua cara, é você que ri na cara dele e fala com ele por que você está rindo. Se ele vir aí, rebolando para você, rebole você para ele. Assim, olha, gente, o Satanás e seus demônios, ele vem pervertendo todas as coisas que Deus fez para o homem. E o homem ali que crê em Deus. A essência de Deus é vida, a essência de Satanás é morte. Então, ele pegou tudo que Deus fez e perverteu. E o cristão tá aí com a boca aberta aceitando. Não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha aí, te enquadrando, te matando aos poucos. Não aceite de maneira nenhuma. É como eu falo com vocês aqui. Aí, gente, eu falo contando o meu testemunho. Eu falo deixando bem claro para vocês o meu testemunho. Olha, nós fomos lá, eu falo com vocês assim, olha, aí você foi lá, trabalhou, organizou tudo ali, aí vem a vagabela roubar de você, vem a vagabela entrar no seu lugar, seja por qual quesito for, não aceite de maneira nenhuma ela roubar de você, de maneira nenhuma. Mas o que eu falo com vocês aqui, gente, é Colossenses 2,15, que o diabo ele já foi humilhado, e se tiver que rir, você que ri dele, se tiver que rebolar, você rebola para ele. E, gente, quando eu falo de perversão, eu falo de perversão assim,
ele veio pervertendo tudo. Vamos falar dos sinais. Eu vou falar de uma coisa mais leve aqui, que é dos sinais. Tudo que Deus criou ali e deixou ali, ó, puro, limpo para o homem, o diabo veio e perverteu. E aí, se o cristão aceitar, é como se você tivesse pegado seus direitos e dado para o Satanás. É disso que eu estou falando aqui. Esse grito que eu estou dando aqui. Vocês não aceitar, deixar aí o diabo viver a sua vida para vocês. Vocês entenderam? Eu falo nesse sentido, porque o diabo, Satanás e seus demônios, eles são espíritos. E eles anelam, o desejo dele é poder usar aí o seu corpo, usar aí as suas faculdades aí e falar por você, viver por você. E eles provêm morte. Então, a primeira dorzinha que você sentir no corpo, manda sair. Manda sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não aceita a sagazice do diabo, não. Ele é sagaz, ele pensa que ele não vai ser descoberto. Povo de Deus, quando eu falo de sagaz, de sutileza, sabe uma feridinha que dá no céu da sua boca? Assim, você não fez nada para aquilo acontecer. Aí vai aquela ferida, dá aquela ferida no céu da sua boca. E não tem coisa pior, gente, do que a sua boca ferida. Você vai comer, qualquer coisa que você vai comer, vai direto lá e dói. O que você tem que fazer? Repreender em nome do Senhor Jesus de Nazaré e mandar o diabo sair dali. Sai com a sua sagazice, sai com a sua sutileza em nome do Senhor Jesus de Nazaré e não volta mais. É sim, povo de Deus, não tem nada que passe despercebido diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes. Então, como que nós vamos aceitar a aliancinha, seja ela fina como um fio de cabelo ali, que eu falo com vocês da sutileza do diabo? Ele faz pensando que nós não vamos descobrir, que nós não vamos ver o que ele está fazendo. Então, somos nós, gente, que temos que estar ali, ó, ligado a Deus, ligado na videira verdadeira, e todo o movimento do diabo não vai passar por despercebido. Quando eu falo com você, ou senhora, ou senhor, quando eu falo com você, dona de casa, homem aí, ó, quando eu falo com você, jovem, criança, adolescente, quando eu falo com vocês, vocês que têm que dar conta do seu corpo. É você que tem que dar conta do que está acontecendo com o seu corpo e procurar ler a Bíblia. Procurar ler a Bíblia, que ali Deus vai revelar para você. Deus vai revelar para você o que está acontecendo. E você ali, ó, no primeiro sintoma, você manda embora. Você manda embora, que aí, se você não percebe, o diabo vem, usa você e usa você assim, ó, a vida toda. E no momento que quiser acabar, matar ali, vai e mata. Então, é nesse grito que eu estou, que justiça seja feita, justiça seja feita, e não aceitar de maneira nenhuma o espírito de morte na sua vida, no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que tem que atuar. É o Espírito Santo de Deus que tem que estar aí no seu corpo. É quando eu falo com vocês que no momento que eu estava ali, acamada e orando ali, eu orei e eu senti ali, muito fraca mesmo, eu orei e senti um pequeno deslocamento ali, ó, daquele espírito de morte. E ali, ó, eu continuei mandando ele sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré, lendo a Bíblia, não aceitando. Todas as vezes que vinha aquela dor terrível, eu mandava sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Usei a palavra de Deus como remédio para mim. É quando eu falo com você aí, ó, é desde uma dorzinha no dedinho mindinho, até um câncer terminal. E aí você chega nesse nível, e aí você ela canta, ela dá canta, ela dá canta, ela barra canta, ela dá dramanasse, canta, ela dá canta, ela nasce. Enderei canta, ela dá canta, ela dá dramanasse, canta, ela dá dramanasse, canta, ela dá dramanasse. Enderei goigala, ela dá canta, ela dá dramanasse, canta, ela dá dramanasse, canta, ela dá. Isso, povo de Deus. É verdade, a unção é de Deus para nós.
E vocês estão falando aí de fazer grátis e tal. Gente, olha, é aí que entra as teteias. É aí que entra as teteias, porque nós queremos estar atuante. E eu tô pregando para vocês do que é ser uma mulher de Deus, do que é ser uma mulher santa, uma mulher ali que está na brecha, uma mulher intercessora, uma mulher que vai orar, vai entrar no Santo dos Santos, e vai fazer um estrago ali no inferno, né? É quando eu falo com vocês que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. É nesse sentido, é nós estarmos aí, ó, na brecha a qual Deus chamou, e saber, gente, e saber como que nós temos de estar ali comportando, como que nós temos de estar ali posicionadas. É simplesmente maravilhoso, é maravilhoso, e cada vez que Deus abre os meus olhos, cada vez que Deus mostra para mim a grandeza e o porquê dessa multidão aí, ó, dessa multidão ficar lá, onde que o Senhor Jesus passava, eles iam lá e juntavam aquela multidão. Aí, gente, quanto mais eu vejo, por uma parte eu fico maravilhada, mas por outra parte eu fico horrorizada, eu fico enojada. E é nesse grito que eu estou, para que vocês leem a Bíblia aí, para que vocês leiam a Bíblia e conhecem os seus direitos, e não aceite, gente, assim, brindes. Não aceite brindes. Aí, se você é esposa, você vai estar puxando pela sua família, pelo seu marido, vai estar puxando ali pelo seu marido, e tá ali no ministério. É no ministério que você cresceu. É no ministério que você cresceu. Qual é o fruto que você gerou? É um fruto aí. Não. Como assim, gente? Como assim? Se o nosso Deus é rico, Ele sabe de todas as coisas, se Ele fez você crescer, abriu a sua visão, mostrou para você aí no ministério aí, ó, seja qual ministério que você cresceu, mostrou para você aí, é porque é esse ministério que vai precisar daqueles frutos ali que você gerar. Não é outro ministério, não. Esse é o meu grito aqui. Eu não aceito. E o que eu fui buscar lá, no início, desde o início que o pastor Rogério chegou, eu estou lá na brecha a qual Deus me chamou. Eu não mudei, eu não saí da brecha, eu não negociei meu lugar com ninguém. Eu estou na brecha a qual Deus me chamou, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, assim, gente, aqui tem várias assim, assuntos que foi gerado aqui nessa discussão e que eu quero trazer, sim, mas vamos trazer durante a semana. E assim, vocês falar aí, ó, que a unção foi Deus que deu, e que assim, ó, de graça recebeu, de graça dá. Gente, é nesse grito que eu estou. Porém, povo de Deus, eu não sei se vocês chegaram nesse nível de ver, de abrir os olhos e ver ali, ó, por esquisito, é pobre, fica aí, não merece nem um julgamento, fica aí. Esse aqui tem família, tem uma linhagem, esse aqui vai para lá, então. Gente, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas, então é isso que nós temos de amarrar, é para esse conhecimento, é para esse entendimento que nós temos que amarrar, e vocês estão tudo aí, vamos fazer, por que eu falo teteia? Porque vocês vão ser esposa,
vocês vão estar ali submissa, mas vocês têm que ter a sua opinião, tem que estar aí puxando pro seu ministério, tem que estar aí puxando. Se você foi lá e pescou, eu sempre vou dar exemplo da pescaria do Pedro. Se você foi lá e pegou 153 grandes peixes, vamos aí por ordem. Você não vai pegar os 3 maiores peixes e guardar para sua família, não? Você vai pegar o quê? Você vai lá, muito humilde, assim, porque é o que vocês estão passando para mim. Eu sou muito humilde, eu sou crente, esse voto de pobreza, eu vou ficar com os peixes miúdos. Aqui para vocês, acordem, fiquem acordados. Gente, olha a sua rua, eu vou chamar atenção para coisas bem básicas aí. Olha a sua rua. O que você gostaria de mudar na sua rua? O que você gostaria de mudar na sua rua? Aí vem a bonitona lá e já fala lá tudo que quer mudar, tudo que quer na rua, que horas que quer que o lixeiro passa e tudo, e vocês... A hora que passa isso mesmo. A rua, deixa a rua pra lá. Aí é assim que vai ficar, pra lá. É o que eu falo com vocês. Quando eu cheguei aqui em Santa Luzia, o susto que eu tomei com a pobreza. E eu não fui morar num bairro isolado, não. Eu moro, como se diz a senhora, eu moro no centro. Gente, e pra lá então? Como que é? É essa pergunta, é isso aqui que eu quero expor, que eu quero abrir para vocês, que eu quero colocar aí para vocês entenderem o que está acontecendo. Para vocês entenderem o que está acontecendo. E aí tá todo mundo só querendo me julgar. Ah, é metida. Ah, não sei o quê. Quer dar uma de rica. Ah, não sei o quê. Gente, tá aqui, ó. A nossa mente é a mente do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nossa mente é a mente do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que puxar para os nossos. Aí ficam vocês aí, negociando, peneirando. E aí que eu falo de vocês aceitando brinde. Se é você que foi lá e trabalhou, se é você que foi lá e gerou um fruto ali, é você e sua família que tem que usufruir primeiro, viver no melhor de Deus. E é nessa terra. Vocês entenderam a chamada aqui? Eu estou chamando um povo sério. Gente, eu tenho orado a Deus. Deus me ensina a falar. Deus, me ensina a falar de uma maneira que esse povo entenda o que está realmente acontecendo. É como se nós não tivéssemos vez, mas, no entanto, nós estamos produzindo como aquele povo lá no Egito, que produzia para o faraó. Vocês entenderam? E, gente, por que vocês acham que o faraó não deixava aquele povo sair, aquele povo ir embora? Se o faraó era tão rico, se ele tinha tudo melhor dele ali, por que vocês acham que ele não deixava aquele povo ir embora? Hein, gente?
Andalamana shedere cantarabada shedere gandarada cedere gandarada idere cantarada shedere gandarada cedere gandarada cedere gandarada idere shedere 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 shedere. Eu estou falando de vocês. Eu estou falando aí, ó. Eu falo com vocês assim, ó. Eu fui ungida para aqueles que estão precisados. Eu não fui ungida para ficar ali, abrir os olhos, enxergou, cresceu espiritualmente, e aí eu vou, o que eu estou falando, aí eu vou e saio lá, saio de lá, saio de onde eu vi, cresci vendo ali os problemas, cresci vendo, e quantas vezes eu vi, gente, um problema ali, e eu fui lá, e ali no pensamento eu organizei aquele problema ali. Olha, gente, tá assim, mas podia ser assim, assim, assim. Em pensamento ali, né? Podia ser assim, assim, assim. E aqui mesmo em Santa Luzia eu fiz uma pergunta. Meu Deus do céu! Mas assim, eu olho esse Ministério X, tudo aí forte. E não é negativo, justiça. E o nosso Deus é justo e reto. E olha que eu estava bem dentro da minha casa, cuidando da minha família. Cuidando da minha família. E foi vocês que vieram para cima de mim. Eu não fui para cima de vocês. No momento que vocês vieram para cima de mim, eu invoquei o meu Deus, o Todo-Poderoso. E, gente, o que eu estou falando com vocês é uma unção tão linda, uma unção que pode mudar, para ajudar vidas, mudar ali situações. Aí você se cair nessa palhaçada. Gente, mas é tão minúsculo, é tão pequeno. Relamanashi coi canta labadasse dele canta ladasse dele igor ganda lamanahadramanasse dele ganda ladasse dele canta labadahadramanasse idri coi nasce dele igor ganda labadahadramanasse dele ganda ladasse dele ganda ladasse dele idri deixe dele ganda labadahadramanasse dele ganda ladasse dele Halamanasse dele ganda ladasse dele. E eu falo com vocês mesmos, sem medo de errar. Eu não saio da brecha a qual Deus me chamou. E a brecha a qual Deus me chamou é a brecha da santidade. Ele disse na palavra dele, sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus disse também na palavra dele ali, ó, da pureza que Deus falava. A pureza, gente, pureza. O que é o contrário de pureza? É perversão. É perversão. E é aí que eu chamo vocês, tetéias. Eu falo com vocês aí, se você vai ali, na pureza, sem perverter. Gente, sem perverter ali, tudo fica puro. É como Deus disse na palavra dele, ó, o puro para os puros. E o sujo, ele vai só se sujar mais. Ele vai só se perverter mais e mais. Como que pode a pessoa perverter ali um sinal de Deus? Um sinal de Deus. Eu já citei para vocês, um dos sinais que Deus deixou é o arco-íris. Que ele deixou ali uma aliança para com o homem que não acabaria com o mundo com água mais. E aí, gente? E aí, se você for olhar, se você for aí, ó, segundo o modismo mundano, o que acontece? E assim são todos os outros sinais, gente. E na lamanache dele canta, labadasse dele gandarabadahadramanase dele gandarabase. E na lamanache dele gandarabase dele gandarabase dele gandarabase dele gandarabadahadramanase dele gandarabadahadramanase. Então, gente, nós temos que estar ali, gente, com a nossa consciência limpa, como a de uma criança. Nós temos que estar ali, ó, com a consciência limpa, como a consciência de uma criança. Não é ficar aí, todo sinal que você vê, você já vai lá Deus que me livra.
Deus que me livra, eu saio fora mesmo, eu não gosto de ficar ali, ó, falando besteira, muito menos pensando besteira. E aí, no momento que você obedece a Deus, Ele vai e revela a palavra dele para você. Porque Deus, Ele está com aqueles que o buscam. Se você busca Deus, Ele vai se revelar a você. E se você parar, Ele para ali também. Ele para, eu não canso de falar com vocês ali, ó, de Moisés, do Abraão e Sara, gente. O Abraão ali, no momento que Abraão decidiu, eu pedi a Deus um filho, até agora Deus não me deu, então eu vou arrumar um filho com a serva. Entende? É nesse chamado que eu estou por vocês. Assim, se Deus deu uma palavra para vocês lá no início, quando você começou, você está debaixo dessa palavra, porque a palavra de Deus é assim, ó: céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Então, ela dá se canta ela nasce de canta ela dá se canta ela se ela nasce de canta ela se. Então, povo de Deus, é assim, olha, Deus te deu uma palavra quando você entrou na igreja, aí passou-se o tempo, aí aquela palavra não se cumpriu, ou então você entrou por outras veredas aí. Aquela palavra que Deus deu para você, ela está sobre você, é você que saiu do caminho, entende? É você que saiu do caminho, você tem que voltar ao primeiro amor. Quando eu falo com vocês aqui do arrependimento, e vocês voltaram aí o primeiro amor, o que Deus falou com vocês ali, bem no início, quando vocês entraram na igreja? Então, quando eu falo com vocês assim, quando eu estou me submetendo a Deus, eu estou debaixo de uma palavra, porque eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, só ouvi, eu sei qual é a palavra que Deus me deu, e a partir do momento que eu estou submissa ali a Deus, eu estou submissa a Ele, ele diz assim, olha, submetei, pois, a Deus, resistiu o diabo, e o diabo fugirá, ele fugirá de vós. E tem que ser assim, gente, tem que ser, assim, é no tempo real que o diabo tem que fugir de você. Ele vai olhar para você e ele vai ver ali, ó, você é a menina dos olhos de Deus. Então, ele tem que bater em retirada, ele tem que fugir, correr de vocês, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Como eu disse ontem, gente, que eu tô lá orando. Eu fiz ali, contei para vocês aqui o testemunho de quando eu fiz ali o projeto, de como que foi que eu ia fazer o projeto. E ali eu tô lá orando, lá ouvindo a palavra e orando ali. E aí eu vi, gente, e aí eu quero explicar para vocês. Quando eu falo eu vi, ali a gente está em espírito, no âmbito espiritual. Vocês entenderam? Quando eu falo com vocês aí, ó, que Deus abriu a minha visão, e eu conto para vocês o meu testemunho de como que Deus foi abrindo a minha visão, e chegou ali a um tempo assim, ó, de eu ver como num filme, gente, ver ali como num filme, e vendo e ouvindo. Então, gente, quando vocês veem aí, ó, os profetas aí, assim, vários deles aí, ó, igual o Eliseu ali, falando com Deus, que ali a Jezabel queria ali matar ele, e assim, todo reclamão pro lado de Deus, e Deus falou com ele, quantos ainda restavam, quantos ainda estavam de pé. Então que não seja você a ficar reclamando, que não seja você ficar aí murmurando, porque se Deus deu para você uma palavra, é você se firmar e ir lá. É como quando eu falo com vocês da fé
A fé de Deus, a fé ali, ó. Um do fruto do Espírito Santo é a fé, que é a fé de Deus, aquela fé que você vai lá e realiza aquilo que foi falado. Amém, povo de Deus? Vocês estão entendendo? E, gente, eu falei com vocês da PEC, né? Nós começamos aí falando da PEC e assim, Deus, Ele vai assim estendendo o nosso entendimento, Ele vai abrindo ali o nosso entendimento e nós vamos poder chegar aqui, ó, e tá aí, ó, desembaraçando tudo aí para vocês, falando tudo para vocês de uma maneira aí bem clara, né? Falar com vocês aí de uma maneira bem clara, sem ficar aí sonegando informações, tá bom? Assim, nessa corrida que nós estamos aí, ó, nós estamos a passos largos aí, ó, rumo à vitória, e nós vamos estar aqui falando com vocês, colocando tudo às claras diante de vocês, para que vocês participem, para vocês participarem, não para vocês ficarem aí, ó, orando e não vendo nada acontecer. Quando eu falo com vocês aí, ó, o meu grito de justiça, que justiça seja feita. O nosso povo tem que ser bem tratado, o nosso povo tem que ser aí, ó, bem informado. Um povo bem informado aí, ó, aquela mudança de 360 graus. Vocês entenderam? E o meu grito eu cheguei aqui em Santa Luzia, o que eu aprendi lá em Pedro Leopoldo é como se fosse retrocedendo. E como eu falo com vocês, aconteceu. O diabo ele veio apagando, bugando a minha mente, e ele quis me apagar, literalmente. Foi quando eu clamei a Deus, eu gritei a Deus, clamei a Deus, e Deus, ele levantou para me ajudar. Ele levantou para me ajudar, ele me protegeu. Ele disse que eu sou menina dos olhos dele. Ele disse para mim que eu sou chave do projeto divino. É quando eu apresento para vocês aí os projetos que Deus me deu. E aí o povo, não achando que eu fosse merecedora, eles foram tirando, mas eles tiraram zombando de mim. Eles não tiraram assim, sem eu saber, não. Eles tiraram zombando da minha cara, rindo da minha cara, mas rindo literalmente. E hoje, quando eu anuncio aqui, quando eu denuncio as artimanhas do diabo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E o meu grito por justiça aqui é porque eu fui muito injustiçada mesmo, em todas as áreas da minha vida. E cada vez aí, ó, que eu conto o testemunho, que Deus vai abrindo a minha mente, como eu falo com vocês, eu vou ficando mais enojada. Aí eu vejo aí, ó, o que o homem é capaz, um homem aí, ó, satanista aí é capaz de fazer para poder entrar no lugar aí do cristão, tomar a vez do cristão aí. Então, somos nós, homens e mulheres de Deus, que temos de nos levantar e nos posicionarmos aí e mostrar o diabo, mostrar para Satanás e seus demônios o lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, amarrado em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é assim, povo de Deus, é nessa fé que nós temos de caminhar, é nessa unção que nós temos de caminhar, não é em outra unção, não. Aí, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. É nessa fé que nós temos de caminhar, é nessa fé firme, está aí, ó, no caminho, na verdade e na vida, com nossos olhos fitos no Senhor Jesus de Nazaré. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus de Nazaré, e nós não podemos deixar de maneira nenhuma de reivindicar os nossos direitos. Direitos não reclamados são direitos inexistentes, e é aí que as galegas, catineias, as vagabelas tomam conta e ainda vem pra cima aí, ó, jogando tudo enquanto é tripeira
para cima de nós, tudo enquanto é encosto do inferno para cima de nós. E nós não aceitamos de maneira nenhuma. Nós pegamos esses tripeiros, esses encostos e jogamos para elas de novo. Elas que resolvem para lá. E elas, as patricinhas, as galegas, as vagabelas, catineia, elas é que resolvem para lá, para longe de nós, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós aqui nos esforçando para estar aqui, limpos, puros, nós nos esforçando para estar aqui debaixo ali da palavra, submissa a Deus, debaixo da palavra de Deus, e elas vindo com toda a malícia, com toda a astúcia ali do Satanás para cima de nós. De maneira nenhuma nós vamos aceitar, de maneira nenhuma nós vamos aceitar. Essa é a nossa fala, esse é o nosso entendimento, e eu estou orando a Deus para que cada dia mais Ele venha abrindo o nosso entendimento e nos tira da ignorância espiritual, nos tira aí da ignorância espiritual, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu tenho falado com vocês, é chegado o reino de Deus nesse lugar. Eu falo com vocês que eu orei muito ali e falava que era chegado o reino de Deus nesse lugar. Orei aqui dentro de casa, principalmente no momento que eu reivindicava ali as primícias do Senhor. As primícias eu reivindicava, pedia para eles a primícia do Senhor, e eles naquela zombaria, zombateando para cima de nós, e eu pedindo as primícias do Senhor. E aí está o resultado, né? Aí está o resultado. Quando nós entramos com humildade, Deus ele vem e nos ajuda. Mas quando entramos aí com arrogância, Deus vai e não deixa passar. E não deixa passar mesmo. Não importa quantas faculdades vocês fizerem, não importa o quanto que vocês estudaram, Ele não deixa passar. E Ele deixa bem claro ali, o agir dele. É quando eu falo com vocês aí, que eu, Maria de Socorro, uma simples dona de casa, dona do lar, ali, cuidando do que é meu, cuidando da minha família, e vieram eles e fizeram ali, fizeram aí uma bagunça, uma tripeira aí com a minha família, e achando que ia ficar por isso mesmo. Vocês mexeram com a menina dos olhos de Deus, com a menina dos olhos de Deus. Deus diz para mim que eu sou projeto, eu sou chave do projeto divino, e eu creio assim. Eu estou na brecha a qual Deus me chamou, e eu não vou sair dessa brecha. Enquanto houver fôlego de vida na minha narina, eu vou estar aqui anunciando as obras de Deus, anunciando aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo e denunciando aí as artimanhas do diabo. E deixo bem claro para vocês, ajudando o meu povo, não é fazendo igual muitos fazem, não. No momento que começa a gerar ali, já sai, já acha que está grande demais ali. E aí, como é que fica esse povo? E aí, é como Deus disse ali, eu procurei que estivesse na brecha, mas não achou nenhum que estivesse ali na brecha para poder estar ali intercedendo, estar ali buscando por aquele povo. Então, eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, só ouvi, eu me coloco nessa brecha. E Deus já me disse que eu sou justiça dele em Cristo Jesus, e que a justiça dele brilharia na minha vida, e o juízo brilharia como o sol do meio-dia. E, povo de Deus, vamos fazer os anúncios aqui, povo de Deus. Eu anuncio para vocês ali, gente, o aplicativos de compras da Solvi. Eu falo com vocês que são ali a compra grande, compra pequena, aquela compra ali, de um item, né? Um item ali, aquela compra que você precisa de fazer, que você tá aí de folga e não quer sair. Eu falo muito da padaria, você quer comprar o pão e não quer ir na padaria. É só você entrar aí, nos aplicativos de compra Solvi,
e fazer a sua compra. E a sua compra chega na sua casa para a sua comodidade. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entra em contato com a Central Solvi, entra em contato com o nosso provedor, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu falo com vocês ali da Bíblia, eu tô guardando aí, gente, a Bíblia chegar ali na igreja ali. Eu tô guardando, eu já fui lá procurar, tem bastante tempo que eu fui, gente, então eu tô sempre voltando lá para ver se a Bíblia já chegou. E outro dia mesmo eu fui lá e a Bíblia ainda não tinha chegado. E nós estamos pedindo aí, pelo menos três traduções. Nós estamos pedindo aí, a NVI, a NTLH e a ARA. Gente, e tem a revista e corrigida que não pode ficar para trás de maneira nenhuma. E aí, gente, é nessa alegria que nós temos de estar e temos de estar fazendo os anúncios, sim, temos que estar aí, puxando ali para nossa igreja. Eu falo com vocês aí, que assim, no shopping mesmo vende Bíblia, né? Eu poderia estar comprando a Bíblia lá, mas nós temos que estar puxando sempre ali para o nosso lado. Puxando ali, se na igreja tem a livraria, a igreja tem a Bíblia, vende a Bíblia. Eu estou falando que eu não encontrei agora, mas sempre teve a Bíblia, sempre que eu fui lá buscar, comprar, tinha a Bíblia. E nós temos que estar ali procurando onde que nós congregamos, na igreja que nós congregamos, que nós temos de estar procurando, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É assim que nós ajudamos o nosso povo. Agora você está congregando aí na igreja, vai comprar a Bíblia lá. Vocês entenderam, gente? Nessa fé, são nas pequenas coisas. A palavra de Deus diz assim, olha, seja fiel no pouco. No pouco, quando Deus te dá muito aí, você vai ser fiel no muito, sem nem pestanejar, nem dormir aí, vai simplesmente ser fiel, porque você aprendeu, você cresceu sendo fiel. E no pouco ali, entende, povo de Deus? É nessa fé que nós temos de estar, é nessa caminhada que nós temos de estar. Nós temos que estar aí, no caminho, na verdade, na vida, com nossos olhos fitos no Senhor e não deixar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, nos distrair, que o diabo venha aí, tirar o nosso foco, que é Deus, o Todo-Poderoso. E quando eu falo de vocês comprarem uma Bíblia, na Bíblia ali, quando você lê a Bíblia, é ali que está ali, a fonte de todas as respostas está aqui na Bíblia. Então, busca em Deus, gente, busca em Deus. Eu tenho falado com vocês, adolescentes, crianças, eu tenho falado com vocês, dona de casa, eu tenho falado com vocês aí, homens, senhorinhos, senhorinhas, eu tenho falado com o povo de Deus, para que vocês leiam a Bíblia, busquem na fonte verdadeira, vai para a igreja, permaneça ali naquela igreja e procura, todas as vezes que vier a palavra para você, procura ali, gente, chegar em casa e aprofundar na palavra. Sabe quando que vocês ficam enfadados com a palavra de Deus? Sabe quando que vocês ficam aí não aguentando aí nem assistir um culto? É quando ali, igual eu falei com vocês entraram na igreja, Deus deu uma palavra para vocês, e a palavra, se vocês entenderem isso aqui, vocês nunca mais vão ficar enfadados com a palavra de Deus. Deus deu para vocês uma palavra, Deus deu para vocês uma promessa, ali no momento que vocês entraram na igreja. Vocês têm que ficar ali debaixo daquela palavra, vocês têm que ficar ali debaixo, com os olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da fé, mas vocês têm que crer, vocês têm que movimentar debaixo daquela palavra, aprender a ouvir Deus, aprender a ouvir ali qual é o comando de Deus para você e movimentar ali debaixo daquela palavra. E ali você nunca vai ficar enfadado, porque ali você conheceu Deus e começou ali, um amor, gente, é um relacionamento com Deus, e assim, Ele vai estar te guiando através do Espírito Santo dele, vai estar te guiando, e você só vai viver aí, maravilha, você vai viver aí, a fé real,
vai saber o que quando Deus disse assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. E quando eu falo com vocês, eu conto para vocês aí, ó, do momento que eu fiquei com muito medo. Com muito medo, e a impressão que eu tinha, gente, era que eu estava ali no Big Brother. E ali, Deus foi me dando entendimento, Deus foi alargando ali o meu entendimento, e a gente vai, assim, nos posicionando, né, de acordo com o que Deus vai nos abrindo ali, engrossando ali. É quando eu convido vocês para engrossar esse cordão de 3 dobras, de acordo com que a gente vai engrossando ali esse cordão de 3 dobras, e vai ficando aquele relacionamento maravilhoso, aquela caminhada gostosa, não aquela caminhada pesada, aquela caminhada aí, ó, quando eu falo com vocês que eu cheguei na igreja e estava ali com a mochila pesada nas costas. É uma caminhada em Cristo Jesus, é você caminhando e vivendo o melhor de Deus nessa terra. É quando eu chamo a atenção de vocês, eu falo com vocês assim, como que nós vamos viver essa longanimidade de Deus carregando um fardo? Gente, como que nós vamos viver? É só você somar aí, ó, 1 mais 1, 2. E se você acha que Deus, sendo nosso Pai, Deus ele não ia cuidar dessa questão para nós, não? Ah, você vai viver aí, ó, vai viver aí um bom tempo, vai viver aí uma longanimidade, vai ser salvo e vai viver aí mas vai carregar um fardo aí pelo caminho. Tá repreendido, tá amarrado. Amarra isso e fala com Satanás que você não precisa de carregar fardo nenhum, que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, ele levou sobre ele. Quando nós ali, ó, confessamos nossos pecados, entramos no caminho e não nos aliançamos mais com o diabo, acabou. Eita, gente, Deus é glorioso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E a palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você conhece a verdade, você fica bobiçado assim mesmo, você fica sem saber até o que fala, né, gente? Mas vamos falar aí, né? Vamos sempre, mesmo sem saber o que você fala, traz a palavra de Deus. Usa aqueles versículos mais comuns, mas traz a palavra de Deus. Não deixa de confessar a palavra de Deus, entende? Não fica usando esses jargões. Eita glória! Entende, povo de Deus? É mudança, gente. Ali, ó, nos posicionarmos ali e mudar. Durante todo o tempo que você estiver nesse caminho, você vai mudar. Vai mudar. A mudança, e aquela mudança aí, ó, de 360 graus. E aquilo que vier para você, aquela correção que vier para você, você aplica na sua vida. É quando eu falo com vocês do curso Fé. Do curso Fé que eu fiz ali na igreja, e eu chegava lá em casa e eu ia praticar, né? Vinha uma situação ali, eu ia lá e praticava. E quando havia ali uma mudança, eu ia e contava o meu testemunho. E eu conto para vocês que onde eu ia, eu levava a palavra de Deus contando o meu testemunho, falando o que Deus fez na minha vida. Eu sempre falei, ou eu vivo as maravilhas de Deus em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, é nessa confissão que nós temos de estar, confessando aí a palavra de Deus, falando segundo o Evangelho de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele não tem compromisso com outra palavra que não seja dele, tá bom? É nessa fé, nessa unção que nós temos de estar. E, povo de Deus, eu falei com vocês da Bíblia, eu falo com vocês aí que eu dou o curso Fé 5 horas da manhã, ensino ali do curso Fé, e eu falo com vocês ali que eu faço
ali como uma campanha, dando curso fé, assim, como numa campanha. Eu não fico correndo ali para terminar. Gente, não que eu estou falando que os pastores estão correndo, não. Eu estou falando que eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, eu, com a minha turma aqui, eu preferi dar o curso fé aos poucos, fazendo ali uma campanha com eles, para que eles aprendam realmente, aprendam e saiam ali praticando, como que se eles estivessem fazendo um curso ali no Senai. Você faz o curso no Senai, quando você sai lá do Senai, você vai praticar, não é? Então, aqui também é assim, você faz o curso Fé com a Solvi, e quando você acontece algo aí, qualquer situação que acontecer, seja em público, seja aí dentro da sua casa, você vai praticar, você vai repreender o mal no nome do Senhor Jesus de Nazaré, e se é aí para você alcançar uma bênção, você vai confessar a palavra de Deus, vai falar aí, ó, o que o Senhor Jesus já fez e que você está ali tomando posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tá bom? É nessa fé que nós temos de estar. E você fazendo e Deus agindo aí, ó, o poder de Deus sendo manifesto aí, você conta o seu testemunho. Tá bom? Conta o seu testemunho e fala o que Deus fez aí na sua vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em todas as áreas mesmo, gente. Não fica tímido aí, que aí você não conta o testemunho, Satanás vem e rouba ali de você. Então, não dê brecha para o diabo, não dê brecha aí para o Satanás e seus demônios. Conta o seu testemunho, fecha a brecha e tudo ali que acontecer, nem que você ligue aí seu celular e conte o seu testemunho, o que aconteceu, e aí vai ser só bênção na sua vida. A partir daquele momento que Deus ministrou aquela bênção, por mais que ela seja uma bênção pequena, Deus está começando ali, ó, uma caminhada com Deus. E é só você dar continuidade, é só você prosseguir conhecendo Deus, prosseguir buscando saber o que mais que Deus pode fazer na sua vida. E aí você vai ficar maravilhado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Gente, eles estão cantando por todo lado. Eu canto pra direita ou pra esquerda, eu chuto a bola e faço gol. Mas hoje, gente, eu canto assim, olha, eu faço um tutorial e mostro pra vocês aí, ó, bem as claras o que Deus fez na minha vida. A partir do momento que eu fiz o curso Fé e que eu pratiquei ali o que eu aprendi, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, gente, vamos falar aqui, gente, eu já falei da Bíblia, eu já falei da campanha, gente. Eu tô falando também, assim, olha, gente, o pastor, ele anunciou que vai ter vigílias, ele deu até a data, gente, mas eu tenho que ouvir mais vezes, porque às vezes eu tô... O pastor Rogério Postinho falou ali das vigílias que vai ter ali na sede regional, e eu vou estar lá, eu vou participar sim. Falou que é para estar ali, ó, cultuando Deus, falou que é para estar ali louvando Deus, eu vou estar e eu amo estar participando desses eventos que é para estar ali, ó, engrandecendo, crescendo na presença de Deus, né, povo de Deus? E, gente, eu vou ler aqui o Colossenses 2, o versículo é o 15. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, como eu já disse para vocês, que o diabo ele já foi aí, ó, exposto, ele já foi humilhado e ele quer fazer isso com você, cristão. Não aceite de maneira nenhuma. No momento que ele vir fazer com você, você fala com ele: sai da minha aba, fica longe de mim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Sou eu que exponho você, sou eu que te coloco você no seu lugar, debaixo dos meus pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entende? Vocês têm que conhecer, saber o que o Senhor Jesus fez por vocês. E não aceite aí as artimanhas do diabo em nenhum setor da sua vida. E povo de Deus, eu falo com vocês ali, gente, eu falo com vocês ali, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia. É um fato, gente, é um fato. O povo começou a brincar comigo, achando que eu sou de brincadeira, achando que eu sou aí, Maria vai com as outras. Não, gente, eu gosto das coisas bem sérias, eu gosto das coisas bem certas. Eu não gosto de brincadeira sem graça. Então, eu falo com vocês, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato, é real, e contra fato não tem argumento. Eu falo com vocês aí, gente, dos prédios Arranha-Céu na Avenida Brasília. Eu já dei o valor desses prédios, eu já fui lá, gente, Deus já mostrou para mim assim algumas localidades ali, e eu falo com tudo ali, eu posso fazer uma triagem ali e deixar bem claro para vocês como que foi que aquela localidade ali será construído os prédios. E tem também, gente, projeto ali, da Orla da Pampulha. Esse projeto ele deu o que falar e vira e mexe, ele tem dado o que falar, gente. Mas é um projeto que vai levar aí o nome do meu pai. E aí, gente, esse projeto nós fizemos aí, principalmente ali ao redor da lagoa, para aquelas pessoas sequeladas ali no momento ali daquele Covid-19. Aquelas pessoas que ficaram ali com medo, amedrontadas, não saíram mais de casa. Aquelas pessoas que, assim, após o Covid-19, teve alguma sequela aí. Então, nós estamos fazendo e vai ficar uma obra muito bonita. E nós convidamos vocês para voltarem a sair, voltar à vida, à normalidade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E outro projeto, gente, é o projeto As Obras da Avenida Andradas. Essas obras, elas cresceram muito, gente. Como eu falei com vocês ontem, eu tenho feito os filmes, eu mostrei para vocês ali os filmes, e eu tenho falado com vocês assim, olha, que tanto tempo que eu orei, é chegado o reino de Deus nesse lugar, e ali eu orei, e estou ali reivindicando meus direitos. E em todo o tempo aí, o Satanás e seus demônios quer aí, tá colocando e aí passa dois, passa 1000 aí no meu lugar, no lugar dos meus filhos. E como eu digo aqui, eu não lembro de ter negociado meu lugar com ninguém. Então, se vocês estão fazendo isso, vocês estão totalmente errados. E aí, gente, que surgiu as vagas, que surgiu esses anúncios, porque o meu Deus, ele não falha, e Deus, ele disse que eu sou menina dos olhos dele, eu sou chave do projeto divino. Então, é chegado o reino de Deus neste lugar. E eu falo com vocês, eu conto para vocês ali do shopping, ali do shopping da Avenida Brasília, eu conto para vocês tudo que eu fiz, e ali Deus falou comigo e eu fui atrás. Eu não fiquei parado dentro de casa, não. Eu fui atrás, eu fui procurar saber. Agora, se eles me sonegaram informação, o problema é deles com Deus. Não é meu, o problema é deles com Deus. É quando eu falo com vocês, ninguém sentou comigo e conversou. Eles vieram zombateando de mim. Eu falo com vocês que eles me pegaram, eu e os meus filhos, e me jogaram lá no mar aberto, e hoje estou eu aqui pedindo justiça, e além de pedir justiça, eu estou apresentando aí, os frutos aí, que vocês, eu estou apresentando aí os frutos para vocês, e cada vez Deus me mostra mais, e como eu falo com vocês, eu não saio de casa planejando, que eu vou, Deus me mostra um fruto hoje, me mostra. Não, Deus simplesmente apresenta o reino dele
Aí, minha filha, ó, isso aí é uma das obras da minha mão aí, ó. E aí, aí eu tô mostrando para vocês e tô mostrando para vocês, falando com vocês, que tem obras ali que começou ali um reparo, e esse começo, reparo ali, chamou a atenção dos outros, mostrando quanto que os outros também estão precisando de reparo. Então eu estou apresentando para vocês aí. E cada vez cresce mais, cada vez alarga mais. É quando eu falo com vocês que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E que não precisa de vocês ficarem brigando. Não precisa de vocês ficarem brigando. É muito trabalho e poucos trabalhadores, poucos que querem realmente responsabilizar, entrar na brecha qual Deus chamou e ficar ali fazendo a sua parte. É quando ali fazendo a sua parte, não sair da brecha por qualquer investida aí, ó, do Satanás, por qualquer ameaça do Satanás. É entrar na brecha e permanecer na brecha. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? É nessa fé, gente, é nessa força que nós temos de estar. E eu tô falando com vocês, gente, eu tô falando com vocês assim de orar a Deus, de pedir Deus para me ensinar a falar. E como eu falo com vocês que às vezes Deus me mostra, eu vejo, eu entendo, mas eu não sei pronunciar, eu não sei falar. Mas se Deus me mostrou, Ele vai me dar sabedoria para falar, porque está escrito na palavra dele, nenhuma habilidade nos falta. Nenhuma habilidade não falta. Gente, quando eu vejo, eu não tenho medo. Eu já fiquei assim muito fadigada. É por eu estar vendo e não saber falar, não saber ajudar o meu povo. Mas cada dia, gente, que eu venho aqui e anuncio para vocês e falo com vocês, Deus tem abrido o meu entendimento. Eu só sei agradecer a Ele e bem dizer o santo nome dEle. E eu creio assim, olha, que no tempo ali que nós continuamos ali na brecha que Ele chamou, Ele vai realizar, Ele vai manifestar o poder dEle na nossa vida. Ele já está manifestando e Ele vai manifestar cada dia mais e mais, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E fique com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir. É a Só Ouvir que chegou para ficar. Amém, povo de Deus. É nessa seriedade que nós temos que continuar, permanecer, tá bom?